A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática, chamada Um Jovem Trabalhador. Tia Sol, 42 anos, mora em uma pequena casa na encosta, com um jardim de morangos verdes atrás dela. As pessoas da região costumavam chamá-la de Tia Sol Morango, porque por mais de 10 anos ela esteve presa a cada toco de morango e a cada leito de solo. Alguém brincou: "Oh, considere o conjunto de morango para ser seu marido." Ela apenas riu, não com raiva. "Oh, sim, eu não sei o que agora. O que quer que Deus dê, aproveite." As mulheres na casa dos 40 anos já passaram do tempo em que sonhavam com vestidos de noiva, mas no fundo, às vezes sentem pena deles. Sozinho, sem marido, sem filhos, apenas um jardim de morangos como amigo. Naquela manhã, estava frio em Limburgo e o orvalho cobria os canteiros de vegetais. Tia puxou o cano de água e resmungou: "Sério, a bomba está quebrada. Você deve encontrar um reparador." Naquele momento, ouviu-se o som de uma moto parando em frente ao portão. Um homem alto com o rosto bronzeado desceu. Ele tem cerca de 32 anos. 10 anos mais novo que sua tia. Ele coçou a cabeça. "Sim, deixe-me perguntar, este é o jardim de morangos da Tia Sol?" Tia olhou vigilante da cabeça aos pés. "Bem, isso mesmo. O que você está procurando?" "Sim, eu sou Isaac, o primo distante do senhor. Gaspar no mercado. Ele disse que eu gostaria de trabalhar aqui e ajudar minha tia a cuidar do jardim de morangos." Ela ficou um pouco surpresa. O senhor Gaspar costumava apresentar uma pessoa ou outra para ajudar no jardim, mas geralmente eram as mulheres da vizinhança. Desta vez, foi enviado a um irmão mais novo. Tia resistiu. "Jardinagem é extrema, não há leveza. Estava frio. Minhas mãos estavam sempre enlameadas e minhas roupas estavam manchadas de giz branco. Você pode suportar?" Isaac sorriu, um sorriso gentil, mas firme. "Estou acostumado, tia." Antes de ir trabalhar como agricultor em Raia, era difícil, mas eu aguentava. Eu só preciso de um emprego estável e ter comida é muito precioso. Ao ouvir isso, ela sentiu um coração mole. Por muito tempo, o jardim de morangos foi grande, mas apenas minha tia e 2 vizinhos em seu tempo livre não podiam fazê-lo. Ter homens mais saudáveis também ajudará, mas pensando na cena de jovens morando na mesma casa, ela ficou preocupada. Isaac pareceu entender e acrescentou: "Não se preocupe, você só precisa de um lugar para dormir no canto do armazém, não se preocupe." Vendo isso, a tia acenou com a cabeça. "Sim, tudo bem. Venha aqui e veja se a bomba está quebrada. Se você pode consertar, conserte." Inesperadamente, Isaac sentou-se e brincou por um tempo. A bomba funcionou novamente e a água borrifou frio. Tia ficou surpresa. "Oh, eu estou bem. Agora mesmo, pensei que tinha que ligar para um trabalhador. Isso me custou milhões." "Sim, esses são os pequenos. Na minha cidade natal, costumo consertar." Olhando para sua figura debruçada sobre o cano de água, as mangas arregaçadas, manchadas de suor, Tia Sol vislumbrou uma sensação extraordinariamente quente em seu coração. Faz muito tempo que um homem não está presente neste jardim, trabalhando como se fosse dele. À tarde, o vento na colina começou a ficar mais frio. Isaac pediu permissão para andar pelo jardim. Ele disse: "O jardim de morangos da minha tia é tão bonito. Lá embaixo há muitos locais de plantio desleixados. Os frutos estão distorcidos e azedos." Tia sorriu. "Bem, isso é cuidadosamente guardado pela tia. Morangos são como crianças. Se você não cuidar, é uma doença, e se você não cuidar, murcha." Os dois sentaram-se e descansaram sob a roseira, olhando para os canteiros verdes de morango. Isaac perguntou baixinho: "Há quantos anos você faz jardinagem sozinho?" 13 anos, tia respondeu. "Quando meus pais morreram, deixei a terra e me agarrei a ela até agora. Não há ninguém para ajudar. Ocasionalmente, alguém vinha ajudar, mas apenas por um tempo. Quem pode suportar a cena de um dia tão frio pela manhã?" Isaac assentiu. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse baixinho: "Também estou acostumado a ficar sozinho.
Meus pais morreram cedo e eu era o único em casa com minha avó. Minha avó é velha. Vou trabalhar em todos os lugares. Muitas vezes, eu gostaria que houvesse um lugar chamado lar, uma pessoa para que eu sentisse a necessidade de voltar. Essa frase fez tia Sol parar. O coração da tia, de 42 anos, involuntariamente, palpitou levemente. Tia não disse nada, apenas se abaixou para acariciar o galho de morango ao lado dela, mas em seu coração havia ondas novamente. Naquela noite, depois de uma refeição simples com sopa de repolho e peixe refogado, minha tia arrumou suas tigelas e pauzinhos. Isaac timidamente pediu uma lavagem. Olhando para o irmão mais novo lutando na cozinha, ela riu involuntariamente. Homens que sabem lavar pratos são muito raros. Sim, estou acostumado com isso. Se você mora sozinho, tem que cuidar de si mesmo, tia. À noite, Isaac estendeu uma esteira no canto do armazém, carregando um cobertor fino. A tia entregou-lhe um casaco velho. Está muito frio à noite em Limburgo, vista mais. Isaac aceitou, seus olhos agradecidos. Ele sorriu. Obrigado. Sinto-me muito sortudo por estar aqui. Tia se virou, não se atreveu a olhar para ele por um longo tempo. E, de repente, seu coração bateu rápido. A estranha sensação que ela havia esquecido por muitos anos, agora voltou de repente. Naquela noite, tia Sol se virou e não dormiu. Do outro lado, no celeiro, Isaac provavelmente estava dormindo. O som do ronco soava suavemente, uniformemente, indescritivelmente familiar. No meio do frio do Planalto, ela de repente sentiu que seu coração estava mais quente do que nunca. Ela disse a si mesma: bem, ainda há muitas coisas para fazer amanhã. Não pense nisso. As pessoas são 10 anos mais novas do que eu, porque... Mas quanto mais eu tentava dissipá-lo, a imagem de Isaac debruçado sobre a bomba, o sorriso gentil ao lavar a louça e os olhos agradecidos ao receber o casaco ficavam mais claros. Tia Sol sabia que sua vida tranquila não seria a mesma de agora em diante. Na manhã seguinte, tia Sol abriu a porta e viu quando Isaac havia acordado. Ele já estava se curvando para pegar ervas daninhas ao longo do canteiro de morangos, seu hálito emitindo fumaça branca no frio do Planalto. Tia gritou em voz alta: Você não dorme um pouco mais? Por que você sai tão cedo quando está tão frio? Isaac olhou para cima e sorriu. Estou acostumado com isso, mamãe. No meu lugar anterior, fui para o campo às 4 da manhã. Além disso, os morangos são pragas e doenças fáceis de ver pela manhã. Ao ouvir essa frase, ela inconscientemente se sentiu aliviada. Faz muito tempo que não há um homem que trabalhava tanto no jardim. Tia se aproximou e entregou uma toalha a Isaac. Limpe o rosto para não pegar um resfriado. Se você fizer isso, você tem que manter sua força. Isaac aceitou, balançando a cabeça em agradecimento. Aquele sorriso gentil, de alguma forma, fez tia Sol sentir como se houvesse um fluxo quente correndo por ela. Naquela manhã, os dois se sentaram em uma velha mesa de madeira, comeram batata doce cozida e beberam chá quente. Isaac comeu bem, então hesitou e perguntou: Tia, você não se sente triste quando está sozinha há 10 anos? Tia parou os pauzinhos. Seus olhos olharam para longe. É triste. Mas estou acostumado com isso. Mulheres nessa idade não há muitas opções. Bem, basta ter um jardim como amigo. Isaac acenou com a cabeça. Mas eu acho que todo mundo precisa de alguém ao seu lado. Tia Sol fez uma pequena pausa. A frase parece comum, mas para uma mulher como ela, é como uma faca tocando o lugar mais macio. Tia riu apressadamente. Vamos, coma do que você está falando à distância. Nos dias que se seguiram, Isaac rapidamente se acostumou com o trabalho. Ele suportou dificuldades, falou pouco, mas não conseguiu. Às vezes, ela corta as folhas de morangos velhos, às vezes, ela cuida de regar e fertilizar. Um dia, ele até consertou ansiosamente o arranjo podre, o que fez sua tia admirar. À tarde, os dois costumam sentar-se ao lado do caque, comer os morangos que acabaram de colher e conversar sobre pequenas coisas. Por muito tempo, Isaac contou algumas histórias sobre quando estava trabalhando em outro lugar.
Ela riu quando ouviu. O sorriso, depois de muitos anos, não é estranho, mas natural, como quando ela era menina. Uma vez, minha tia acidentalmente foi esfaqueada por um espinho de morango, sangrando profusamente. Isaac correu apressadamente, agarrou a mão da tia, preocupado. Deixe-me ver, é muito profundo. Está tudo bem, é apenas um arranhão. Não, deixe-me pegar a pílula vermelha. Ele procurou a caixa médica e, em seguida, mergulhou cuidadosamente cada gota de remédio na ferida. Suas mãos ásperas tremiam, com medo de machucá-lo. Olhando para aquela figura desajeitada, o coração de Tia Sol tremeu involuntariamente. Dói? Isaac perguntou, seus olhos cheios de preocupação. Não, é só um pouco queimando. Em um breve momento, os dois olhos se encontraram. Ela apressadamente retirou a mão, escondendo sua confusão, mas seu coração estava palpitando como se alguém tivesse acabado de bater na porta. Naquela noite, sentada sozinha no quarto, Tia Sol ponderou. Sou 10 anos mais velha que ele. Por que você se emociona tanto com essas crianças? É estúpido, Sol. Mas pensando que era uma coisa, o coração não obedeceu. Do outro lado, no armazém, Isaac também não conseguia dormir. Ele se lembrou de seus olhos, suas mãos tremendo um pouco quando ele mergulhou a pílula vermelha. No coração de Isaac, além da gratidão, parecia haver outro tipo de afeição, que ele mesmo não ousava nomear. Certa manhã, um comerciante parou para comprar morangos. A senhora Elvira, uma velha amiga de sua tia, viu Isaac e riu provocativamente. Pai, quem é este? Muito bonito, deve ser o futuro genro de Sol. Tia acenou apressadamente com a mão, o rosto corado. Oh, meu Deus! Você está falando bobagem? Você é apenas um trabalhador. Isaac apenas riu, mas seu coração tremeu por um momento. Ele olhou para a tia, pegou seus olhos confusos e de repente se sentiu quente. Daquele dia em diante, toda vez que alguém a provocava, Tia Sol parava de rir, mas apenas ria. Mas em meu coração, uma pequena semente começou a brotar. Em uma tarde de fim de semana, choveu de repente. A chuva em Limburgo foi forte. O branco apagou toda a colina. Os dois ficaram presos no acampamento do jardim, sentados próximos um do outro. Isaac entregou sua capa de chuva para sua tia. Vista, estou acostumado a me molhar. Vamos, você usa para não pegar um resfriado. Estou saudável, preciso mais. Dizendo isso, ele colocou uma capa de chuva em sua tia, e eu estava encharcado. Tia olhou para ele, seu coração batendo forte. Não o som da chuva flutuando. Ela podia ouvir seu próprio batimento cardíaco claramente. Ninguém disse mais nada. Foi apenas um breve momento. Mas depois, toda vez que ela se lembrava, Tia Sol ainda se sentia rejuvenescida. Naquela noite, quando os dois chegaram em casa, ela cozinhou apressadamente uma panela de gengibre seco e fez Isaac sentar e beber calorosamente. Ele olhou para o copo de água quente, depois olhou para cima e sorriu. Sinto que tenho uma família. Já faz muito tempo que ninguém não fica tão preocupado. Ela se virou, não ousando encarar aquele olhar. Sua voz estava embargada. Bem, se moramos juntos, temos que cuidar um do outro. Algo estava crescendo em seu coração, embora ela tentasse negar. À noite, lá fora, a chuva ainda caía no telhado de ferro corrugado. Na pequena casa, duas pessoas que eram estranhas começaram a ter cordas invisíveis conectadas. Tia Sol deitou-se, ouvindo a respiração constante de Isaac do armazém, preocupada e feliz em seu coração. Ela sabia muito bem que sua vida estava entrando em um novo capítulo, e esse novo capítulo teve a presença do jovem, embora ele não ousasse nomear essa emoção. Certa manhã, clara, Tia Sol levantou-se cedo para ir ao jardim. Assim que ela abriu o portão, ela viu que Isaac havia se curvado para regar cada canteiro de morango. A água espirrou e as contas de orvalho ainda permaneciam nas folhas brilhantes como pérolas. Tia chamou. Isaac, faça uma pausa, tome café da manhã e depois continue.
Ele olhou para cima e sorriu, um sorriso que fez sua tia de repente sentir seu coração palpitar. Eu apenas faço um pouco mais. Os morangos dão muitos frutos. Você tem que cuidar deles. Olhando para sua aparência trabalhadora, minha tia estava orgulhosa e preocupada, e trouxe o pão quente e o colocou na mão de Isaac. Pare de comer. Não importa o quão forte seja um homem. Ele deve manter sua força. Ele não pode deixar sua tia te criar doente. Isaac riu. Então, de agora em diante, tenho alguém para me lembrar de comer e vou pular refeições sozinho. Ao ouvir essa frase, seu coração palpitou. A imagem de Isaac deitado sozinho, sem ninguém para cuidar dela, a fez se sentir estranha. Naquela tarde, um grupo de turistas visitou o jardim. O jardim de morangos da minha tia é famoso por ser limpo, com grandes frutas vermelhas. Então os convidados vêm com frequência. Isaac ajudou os convidados e os instruiu a colher morangos. Ele fala rústico, mas honestamente torna todos preciosos. Uma garota de 20 e poucos anos cantava e perguntava a Isaac: irmão, qual fruta é a mais doce? A fruta é uniformemente vermelha e o animal duro é delicioso. Isaac respondeu pacientemente: então você pode escolher para mim? Todo o grupo caiu na gargalhada e tia Sol ficou à distância e observou. Seu coração afundou por um momento. Por alguma razão, ela se sentiu desconfortável, como se houvesse um espinho afiado em seu peito. Ela se virou apressadamente e fingiu estar ocupada, mas o tempo todo ela estava deprimida. Quando o hóspede voltou, Isaac correu de volta e se vangloriou. Você vê? Eles elogiaram minha noiva muito bem. Tia apenas sussurrou. Sim, delicioso é bom. Vendo que seu rosto estava ligeiramente escurecido, Isaac ficou surpreso. O que há de errado com você? O que há de errado? Não. Tanto faz. Ela se afastou apressadamente, mas sabia em seu coração que o sentimento era ciúme. Algo que ela pensou que havia esquecido por muito tempo. Naquela noite, deitada no meu quarto, minha tia estava me cutucando o tempo todo. 43 anos, como você ainda pode ter ciúmes de seus filhos? Ela riu de si mesma, mas quanto mais pensava nisso, mais clara era a imagem da garota cantando com Isaac. Do outro lado, Isaac estava deitado no galpão, incapaz de dormir. Ele sentiu a mudança em seus olhos. Ele se perguntou se estava com raiva de mim, ou eu perdi alguma coisa? Então ele se lembrou da cena de sua tia colocando pão em sua mão. Sua voz estava cheia de preocupação e seu coração, de repente, se aqueceu estranhamente. No dia seguinte, Isaac levou seu carro ao mercado para comprar algumas coisas para cozinhar. Ele lutou na cozinha, o cheiro de carne assada e sopa azeda se espalhando. Tia passou surpresa. O que você está fazendo? Sim, eu cozinho para você descansar um pouco. Você tem muito. Olhando para a figura jovem, mas desajeitada, da panela de sopa, tia sorriu involuntariamente. Já faz muito tempo que a cozinha não tem o calor de um homem. A refeição daquele dia estava mais saborosa do que o normal, embora a sopa estivesse um pouco salgada e a carne assada um pouco queimada. Depois de comer, Isaac coçou a cabeça. Você cozinhou muito mal, não ria. O que há de errado? É delicioso. Faz muito tempo que não consigo comer arroz, alguém cozinhou para mim. Depois de falar, ela sentiu que seus olhos estavam amargos. Isaac olhou para ela, seus olhos tão gentis que ela teve que se apressar. Em uma tarde de fim de semana, o senhor, Gaspar, que apresentou Isaac, veio visitá-lo. Ele olhou para Isaac e brincou. Agora mesmo, pensei em marido e mulher, não no mestre e no trabalhador. Isaac ficou envergonhado. E tia Sol corou e acenou com a mão. Vamos, Sr. Gaspar, não fale bobagem. As pessoas riem até a morte, mas quando Gaspar riu e se afastou, eles ainda estavam envergonhados. Tia Sol entrou desajeitadamente, seu coração estava confuso. Isaac apenas ficou de fora, seu coração batendo forte. Estava frio naquela noite e ela trouxe um cobertor novo para Isaac. Isaac aceitou e disse suavemente: Obrigado, eu realmente aprecio você.
Fale bobagem. Estou dizendo a verdade. Sinto que tenho uma família aqui. Essa frase a surpreendeu. Ela se afastou apressadamente para que Isaac não pudesse ver seus olhos brilhantes. Nos dias que se seguiram, a relação entre eles tornou-se ambígua. Eles ainda se chamam de tia e filho, mas os pequenos gestos e trocas de olhos escondem algo difícil de nomear. Uma noite, a eletricidade da casa piscou, desligada de repente. A casa estava às escuras e ela gritou em pânico. Isaac, as luzes estão apagadas. Ele correu apressadamente e entregou a lanterna. Não se preocupe, aqui. Na luz fraca, os dois rostos estavam próximos. Ela podia ouvir sua respiração claramente. Seu coração batia rápido, mas ela apressadamente deu um passo para trás, sua voz trêmula. Sim, vamos dar uma olhada no disjuntor. Isaac ficou em silêncio, mas o olhar em seus olhos não conseguia esconder sua agitação. Tia Sol não dormiu naquela noite. Ela sabia que a semente de morango em seu coração havia brotado. Não é barulhento, não é violento, mas se espalha silenciosamente dia após dia. Ela estava com medo, mas não conseguia apagar. E Isaac no armazém também estava brincando. Ele percebeu que sua afeição por sua tia não era apenas respeito. Ia além, mas ele se perguntou se era muito extravagante quando um homem de 32 anos queria estar perto de uma mulher 10 anos mais velha que ele. Na manhã seguinte, quando os dois estavam colhendo morangos juntos, a mão de Isaac acidentalmente tocou a mão de Isaac. Ambos ficaram assustados e recuaram apressadamente. Mas naquele momento, todos entenderam que a corda invisível estava mais apertada do que nunca. Certa manhã, quando a tia de Sol foi ao mercado de morangos, alguns vendedores de vegetais familiares olharam para ela e sussurraram. Ei, ouvi dizer que Sol criava mamadeiras em casa. Oh, meu Deus, ele é 10 anos mais novo que você. O quê? Garrafa de seda. Acho que Sol Strawberry também quer ser homem. Tia ouviu por um momento e seu rosto estava quente. Ela fingiu escolher vegetais, mas sentiu como se houvesse um fogo queimando em seu coração. Voltando do mercado, minha tia estava desamparada. Isaac viu que sua tia era estranha e perguntou. O que há de errado com você? Seu rosto está todo vermelho. Nada. Preocupe-se com isso. Mas naquela noite, ela se sentou na varanda e suspirou. Isaac pegou o chá quente e sentou-se ao lado dele. Diga-me se houver algo errado. Talvez eu possa ajudar. Tia ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse baixinho. Há rumores de que as pessoas estão falando com você. Dizem que você levanta garrafas. Isaac ficou atordoado e riu. Então deixe-os ir. O que quer que eles digam, isso não mudará a forma como vivemos juntos. Mas você é 10 anos mais velho que você, parece muito estranho. Nunca vi um milagre. Só vejo que aqui tenho um lugar para voltar. As palavras de Isaac a fizeram engasgar. Ela virou o rosto, não ousando deixá-lo ver que seus olhos estavam vermelhos. No dia seguinte, um convidado chamado Lázaro veio de Roterdã, querendo assinar um contrato de longo prazo para se casar com a noiva. Assim que entrou no jardim, ele soltou. O jardim é tão bonito, mas a gerente deste jardim é a irmã Sol ou aquele jovem? Ele olhou para Isaac com um olhar oculto. Tia Sol respondeu apressadamente. Eu estou no comando. Ele é apenas um trabalhador. Isaac ficou ao lado dele em silêncio. Mas em seu coração, a palavra trabalhador soou muito longe, embora ele tenha dito isso para evitar o barulho. Mas isso o fez se sentir desapontado. À noite, Isaac sentou-se sozinho no celeiro, a luz amarela piscando. Ele se lembrou do sorriso de sua tia, lembrou-se das vezes com as quais se importava, e depois se lembrou do que ela disse ao convidado. Seu coração estava emaranhado como seda. Tia Sol olhou para fora da casa e viu Isaac em silêncio. Seu coração estava partido. Ela sabia que ele estava triste, mas também estava com medo de que, se desse um passo adiante, este jardim pacífico se tornaria um lugar de fofocas. Outra noite, estava nebuloso em Limburgo. Os dois se sentaram perto do fogo. Isaac de repente perguntou.
Você já pensou em se casar de novo? Tia sorriu fracamente. Nessa idade, quem mais quer se casar? As pessoas olham para ele e veem que são velhos e simplesmente sentem falta. Acho que não. Vejo que ela é forte, gentil e talentosa. Quem tem uma tia tem sorte. Tia ficou atordoada por um momento. Ninguém disse essas coisas a ela por muitos anos. A sensação de ser querida, ser olhada com olhos diferentes, fez seu coração soluçar. Mas então, ela acenou apressadamente com a mão. Vamos, não diga essas palavras doces. É difícil se conter depois de ouvir. Isaac olhou para a tia. Seus olhos eram sinceros. Eu não falo docemente, eu digo a verdade. O ar estava quieto, apenas o som de lenha explodindo na cozinha. No dia seguinte, um boato se espalhou mais rápido. Sol é uma noiva emparelhada com um jovem trabalhador de tiro de bambu. Ouvindo-se o ouvido da senhora. Elvira, sua melhor amiga, a senhora. Elvira veio visitá-la, sentou-se em seu assento e perguntou: Sol, diga-me a verdade, e você e Isaac? Céu e terra? Não tenho nada a ver com ele. Ele é apenas um fazedor. Se você fizer isso, você cuidará dele como seu próprio filho, e o mundo vai discordar. Tia Sol ficou em silêncio. Dona Elvira olhou para a amiga e suspirou levemente. Ah, a vida de uma mulher, uma vez inacabada, é sofrimento suficiente. Não deixe que a língua das pessoas faça você sofrer mais. Ela sorriu e mandou você embora, mas uma tempestade surgiu em seu coração. Naquela tarde, Isaac estava cortando folhas de morango quando ela se aproximou, com a voz trêmula levemente. Isaac, talvez você deva considerar outro lugar para trabalhar. As pessoas falam sobre isso aqui há muito tempo. Isaac soltou e se virou. Seus olhos escureceram. Você realmente quer que eu vá? Não é o que você quer, mas o mundo não vai te deixar em paz. E você? Você acha que precisa de alguma coisa? Tia ficou atordoada. Isaac respirou fundo e continuou. Não estou aqui apenas para trabalhar. Quero estar com você. Não importa o que as pessoas digam. Não me importo. Seu coração estava batendo forte, mas ela se virou para sufocar a voz. Isaac, não me incomode. Então, ela entrou na casa, deixando Isaac parado em silêncio no meio do jardim de morangos, com o coração pesado. Isaac não dormiu naquela noite. Ele saiu para o jardim para olhar os canteiros de morango vermelho ao luar. Ele se perguntou se ele estava errado em amar alguém 10 anos mais velho que ele, ou era errado que ele ousasse sonhar algo fora da caixa? Na casa, Tia Sol também brincou. Ela sentiu falta dos olhos de Isaac, sua voz séria. Ela sabia que também estava vibrando, mas o medo de falar, o medo de ser ridicularizado, continuava apertando seu coração. Na manhã seguinte, quando saiu para o jardim, Isaac ainda estava ansioso para trabalhar como de costume, como se nunca tivesse falado ontem. Ele apenas sorriu e cumprimentou sua tia, e depois continuou a regar os morangos. Tia olhou para a sombra de suas costas, e um sentimento de pena e desespero surgiu em seu coração. Ela sabia que a semente de morango emocional havia se enraizado muito profundamente. Mesmo que ela quisesse cortá-la, não seria mais fácil. Naquela tarde, ventava muito em Limburgo, e nuvens escuras entraram, sinalizando uma chuva forte. Tia Sol correu para o jardim preocupada. Está morto, se chover, tudo se foi. Isaac puxou apressadamente a lona para cobrir os morangos jovens e gritou: Tia, vá para casa e deixe-me cuidar disso. Mas ela não aguentou. Ela também saiu correndo, suas mãos tremendo e puxando a folha de plástico. O vento estava forte. A lona foi soprada, quase derrubando a pessoa inteira. Isaac correu e a agarrou, puxando-a para dentro. Choveu um pouco e estava muito frio. Ambos ficaram encharcados e respirando pesadamente no riacho. Tia tremia. Seus lábios estavam roxos. Isaac tirou apressadamente o casaco e colocou-o sobre os ombros dela. Tia, sente-se e descanse. Eu cuido do resto. Nenhuma noiva é da minha tia, como posso deixá-la em paz? Mas você é o que mais me preocupa.
As palavras que surgiram na chuva a deixaram quieta. O olhar de Isaac sobre ela não era mais o de um trabalhador, mas o de um homem que realmente se importava. A chuva durou quase 1 hora antes de parar, e o jardim de morangos teve a sorte de ter apenas alguns canteiros danificados. Isaac, eu faço você se sentir como se estivesse realmente vivo. Tia Sol respirou pesadamente, sua mão tocando levemente suas costas. Isaac sorriu levemente, colocando um beijo na testa dela, e eu quero que você se lembre de que você merece ser amada assim todos os dias. À medida que as coisas se acalmavam gradualmente, eles deixaram o canto do sofá, os olhos ainda travados, brilhando com um desejo insaciável. Isaac pegou a mão de Tia Sol, seus dedos entrelaçados com os dela, e sussurrou: Tia, deixe-me ser seu homem. Esse convite foi ousado e sincero, fazendo o coração de Mossol bater. Ela não hesitou, acenou com a cabeça, seus olhos, embora um pouco preocupados, estavam cheios de determinação, como uma mulher que decidiu viver para si mesma, mesmo que apenas por uma noite. Lá fora, a chuva caía mais silenciosamente e trovões retumbevam. Isaac puxou Tia Sol para o colo e se beijou apaixonadamente, e eles correram um para o outro como duas chamas. Sem palavras, apenas gestos para expressar desejo. Eles caíram na cama, suas roupas espalhadas pelo chão. Dum gradualmente explora cada centímetro das curvas de seu corpo que estão subindo para as emoções de uma garota amada. Os lábios de Isaac deslizaram pela clavícula encantadora. Quando cheguei aos 2 pêssegos rechonchudos, vi como era picante. Isaac parou de brincar com a ventosa. A mordida suave mostrou que ele estava acalmando. Pela experiência das mulheres que perderam uma viagem de ferry. Um momento depois, Tia Sol lutou com ele sob seu corpo e pegou os lábios de Isaac, expressando seu desejo ardente de estar com ele. Tia feliz, agora parece reviver cada passo daquele sentimento que ela esqueceu uma vez. Neste momento, por favor, dê um pouco de pena ao meu filho. Isaac não disse uma palavra e a beijou profundamente e se deitou. Tia Sol continuou a beijar Isaac por todo o corpo, e então o menino estava de cabeça erguida. Por causa dos dedos habilidosos, os lábios de Tia Sol chupando, movendo-se cada vez mais rápido com a respiração intermitente de Isaac. Até que ele não conseguisse conter o prazer como uma corrente elétrica por todo o corpo, ele costumava controlar sua mente. Isaac sentou-se e puxou Tia Sol para cima e a abraçou e ela se sentou no colo de Isaac. Ao mesmo tempo, seu filho entrou na caverna que se abriu ligeiramente. Cada um levantado e abaixado para criar um som vívido da colisão da carne dos dois. Na penumbra, seus corpos se misturavam, cada toque, cada beijo carregava paixão e sinceridade. Isaac, com sua juventude e entusiasmo, conduziu-a com gestos fortes, mas gentis, sussurrando no ouvido de Tia Sol: Você é linda, Tia Sol. Sua voz era quente como uma palavra reconfortante, fazendo-a se sentir respeitada e amada. Tia Sol, com toda a sua experiência, deixou-se afundar nele. Cada abraço, cada beijo era uma maneira de Tia Sol voltar à vida, curar velhas feridas. Eles pertenciam ao outro, completa e intensamente naquela casa, onde o som dos insetos do lado de fora era abafado por sua respiração e batimentos cardíacos mistos. Na manhã seguinte, quando Tia Sol acordou na casa de Isaac, ela se sentiu uma pessoa completamente diferente. A luz do sol da manhã entrou pela abertura da porta, brilhando no rosto de Tia Sol, trazendo uma sensação nova, como se ela tivesse acabado de sair de um lindo sonho. O corpo de Tia Sol, embora estivesse cansada, o relógio acabou. Item depois de uma longa noite, Tia Sol está cheia de vida novamente, como se energizada pela proximidade de Isaac. Tia Sol estava deitada ali, em uma cama de bambu com uma colcha amassada, sentindo seu cheiro, uma mistura do cheiro de madeira fresca e o cheiro de homens que ainda permaneciam no travesseiro. Toda a pressão, toda a mágoa do passado parecia desaparecer. Memórias de dias solitários, de longas noites apenas com ela e a cama fria, eram agora como um pesadelo distante, dissipado pelo calor e sinceridade de Isaac. Tia Sol sorriu, um sorriso gentil, mas emocionado, como alguém que acabará de se encontrar depois de uma longa jornada. Isaac saiu da cozinha com um grande sorriso, carregando 2 tigelas de chá de feijão mungo. Ele usava uma camisa simples, o cabelo ainda emaranhado do sono, mas seu sorriso brilhante e sincero fez Tia Sol sentir seu coração bater rápido, como se ela ainda estivesse na embriaguez da noite anterior. O aroma do chá Mossol flutua no ar, misturando-se com a luz da manhã, criando uma atmosfera calorosa e próxima como uma verdadeira casa. Tia Sol dormiu bem, ele perguntou, sua voz quente e gentil,
carregando uma preocupação sincera que a fez sentir que ela não era apenas uma mulher aos olhos dele, mas uma pessoa especial, querida e amada. Tia Sol sorriu, olhando para ele com um olhar de gratidão, olhos brilhantes e profundos como se estivesse agradecendo não apenas pela noite passada, mas porque ele lhe deu um sentimento que era como uma razão para acreditar que ela ainda poderia ser feliz. É melhor do que eu pensava. Obrigada por tudo, disse ela, com a voz baixa, mas com sinceridade, como uma confissão de que ele a havia mudado, a ajudou a se encontrar novamente. Tia Sol pegou a tigela de chá de sua mão, e o calor da tigela passou por seus dedos como uma lembrança de seu calor na noite passada. Isaac sentou-se ao lado dela, pegando sua mão suavemente. Sua mão era forte, mas gentil, entrelaçada com ela, proporcionando uma sensação de segurança e conexão, como se eles pertencessem um ao outro há muito tempo. Este é apenas o começo. Temos muito pela frente, disse ele com os olhos brilhando, confiantes e sinceros, como uma promessa de que nunca mais a deixaria sozinha, que eles explorariam o que os esperava juntos, fosse diversão ou desafio. Tia Sol olhou para Isaac, seu coração batendo forte, mas desta vez não por causa de confusão ou saudade, mas por causa de um sentimento de esperança. Um vislumbre de luz que Tia Sol não via há muito tempo. Mas, no fundo, surge também uma vaga ansiedade. Ela sabia que esse relacionamento, por mais bonito que fosse, estava cheio de tabus. A diferença de idade, os olhares indiscretos dos aldeões e as velhas feridas que ela ainda carregava. Tia Sol se perguntou se eles poderiam passar por isso, se momentos como esse, sentados juntos, de mãos dadas, com uma tigela de chá e o sol da manhã, poderiam durar para sempre. Isaac, como se sentisse sua preocupação, apertou a mão dela com mais força, seus olhos fixos nos dela, como se dissesse que ele estaria lá, não importa o que acontecesse. Não pense muito, ele sussurrou, sua voz profunda e firme. Apenas viva para hoje, ok? Tia Sol sorriu, acenou com a cabeça e naquele momento decidiu deixar-se viver, amar, mesmo que apenas hoje, mesmo que apenas com Isaac nesta cabana, onde se encontraram. Nos dias que se seguiram, seu relacionamento continuou a se desenvolver, não apenas na plantação de óleo, mas também em momentos cotidianos. As sessões sentadas à beira do lago de pesca, as idas ao mercado da aldeia e as noites em que mergulhavam um no outro, não apenas por saudade, mas por uma conexão mais profunda. Tia Sol começou a perceber que Isaac não era apenas um jovem, mas um homem com sinceridade e força para fazê-la se sentir valorizada. Mas ela também sabia que o caminho não era fácil. No dia seguinte, com a notícia de que o jardim de morangos foi afetado por fortes chuvas se espalhou, alguns comerciantes baixaram o preço, dizendo que a fruta havia se deteriorado. Ela estava preocupada, não conseguia comer o dia todo. Vendo isso, Isaac sentou-se ao lado dele. Não se preocupe, vou me livrar do fruto ruim. O resto ainda pode ser vendido. Vou ajudá-lo a reconstruí-lo. Mas esse dano é tão grande que não sei se consigo sobreviver mais. Eu tenho você aqui, não estou sozinho. O olhar firme de Isaac fez seu coração se sentir um pouco mais leve. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que havia alguém para carregar o fardo, não apenas para lutar sozinha. À noite, a senhora, Elvira visitou novamente. Vendo Isaac ocupado limpando o jardim, a senhora Elvira balançou a cabeça. Estou falando a verdade. Acho que o garotinho te ama. Sol. Céu e terra, o que você está dizendo? Eu olho para ele e sei que ele te trata como uma esposa. Tia Sol acenou com a mão, mas em seu coração era como um pequeno pássaro batendo as asas descontroladamente. Ela não se atreveu a responder, apenas silenciosamente passou para outra coisa. Quando a senhora Elvira se foi, ela sentou-se maravilhada. É uma pena? Não. Eu sou 10 anos mais velho que ele. As pessoas vão rir até a morte. Mas quanto mais ele dizia a si mesmo, mais clara era assinar a imagem de Isaac se carregando na chuva.
Uma noite, Isaac bateu na porta do quarto de sua tia, trouxe um bule de chá quente e o colocou sobre a mesa. — Você está dormindo? Eu cozinho chá de gengibre para você beber quente. — Sim, obrigado. Ele se sentou em frente a ela, olhou diretamente em seus olhos e sua voz estava baixa. — Tia, eu sei que você está preocupada com a língua das pessoas, mas não tenho medo. Só tenho medo de que você não acredite em mim. Tia ficou em silêncio. Ela apertou as mãos com força na bainha da camisa, sem ousar olhar para cima. No meio de milhares de ondas que batiam fortemente, ela finalmente disse baixinho: — Me dê mais tempo. Isaac sorriu e acenou com a cabeça. Seu olhar era tão gentil que a fez se sentir tranquilizada e seu coração palpitando. Nos dias que se seguiram, ela viu Isaac em todos os lugares que foi no jardim. Ele trabalha incansavelmente, às vezes carregando fertilizantes, às vezes reconstruindo a unidade. Aquela figura jovem e saudável se destacava entre os canteiros verdes de morango, fazendo-a olhar para ele muitas vezes e corar. À noite, quando o luar cobria as colinas de morango, ela se sentava perto da janela e ouvia o som dele roncando baixinho do armazém. Aquele ronco para ela de repente se tornou um sono tranquilo. Certa manhã, uma grande delegação de Roterdã veio visitá-la. A líder da delegação era uma mulher bem-sucedida, vestida luxuosamente. Ela acabou de conhecer a Isaac e sorriu, e não parou de falar. — Você trabalha com esta mamalha aqui? Yang é tão bom! — Sim, sou apenas uma mulher. Durante todo o dia, ela continuou fazendo perguntas a Isaac constantemente. Tia ficou longe e observou, e um sentimento familiar e desconfortável surgiu em seu coração. Ela sabia que não deveria estar com ciúmes, mas não pôde evitar. Quando os convidados voltaram, Isaac correu de volta. Eles elogiaram muito minha nora, às vezes pedindo aquele grande pedido. Tia apenas acenou com a cabeça, tentando esconder os olhos, mas Isaac pareceu notar e sorriu levemente. — Tia está com ciúmes? Tia ficou assustada. — Do que você está falando? Quem é ciumento sempre? — Espero que sim, mas se você estiver com ciúmes, ficarei muito feliz. Ele deixou sua tia maravilhada, seu rosto vermelho como um morango maduro. Naquela noite, Tia Sol sabia que não podia mais negar. As sementes de morango emocionais não apenas brotaram, mas estenderam a mão e brotaram. E se ela queria ou não, ela deixou isso se enraizar no fundo de seu coração. Um domingo de manhã, enquanto a tia de Sol varria o quintal, um carro brilhante parou em frente ao portão. De dentro veio um homem de meia-idade, figura arrojada, cabelo bem penteado e uma camisa branca lisa. Ele sorriu e disse: — Sol, você se lembra de mim? Aqui está o senhor. Max, meu antigo colega de escola. Ela ficou atordoada por alguns segundos e depois percebeu. É verdade que o senhor. Max era famoso pela bravura no passado. Depois mudou-se para Roterdã para estabelecer uma carreira. Agora, olhando para ele com um comportamento luxuoso e bem-sucedido, ele estava um pouco confuso. Quantos anos o céu e a terra se passaram? Quando você foi para Limburg? Ontem mesmo ouvi dizer que Sol tem um jardim de morangos muito bonito. Tenho que visitá-lo imediatamente. Naquele momento, Isaac saiu do jardim, ainda segurando uma enxada na mão. Ele olhou para a cena à sua frente. Seu coração parou. O outro homem estava sorrindo e conversando intimamente com ela, e ela estava corando, seus olhos brilhando extraordinariamente. O Sr. Max caminhou pelo jardim, elogiou. É tão lindo, Sol é muito bom, ele fez este lugar sozinho, eu realmente o respeito. Tia riu hesitante. Bem, é só cuidar de si mesmo. Enquanto isso, Isaac ficou em silêncio. Cada um dos elogios do Senhor. Max era como uma pequena faca em seu coração. Ele sabia que não tinha nada, nem casa, nem dinheiro. Apenas um trabalhador. Como ele poderia se comparar com um homem tão bem-sucedido? À tarde, o Senhor. Max se ofereceu para convidar sua tia para jantar.
Tia hesitou um pouco, mas finalmente assentiu. Isaac a viu vestir um vestido azul, pentear o cabelo com cuidado e seu coração afundou. Antes de entrar no carro, minha tia se virou e disse: Isaac, você cuida de regar os canteiros de morango para você. Ele apenas assentiu levemente, tentando esconder seu engasgo. Naquela noite, Isaac estava sozinho no jardim, a lua brilhando intensamente, mas para ele seu coração estava escuro como tinta. Ele regou cada canteiro de morango. A água espirrou, mas seus olhos continuaram embaçados. Ele se perguntou o que ele era em sua vida? É apenas um trabalhador? Eu tenho delirado demais. Quando ela voltou, já era quase tarde da noite, e, vendo Isaac ainda sentado na varanda, ela chamou baixinho. Você ainda não dormiu? Estou esperando você voltar. Sua voz estava rouca. Ela hesitou por um momento e depois entrou na casa. Ela não percebeu. Os olhos de Isaac brilharam de dor nas costas. No dia seguinte, o Senhor. Max parou novamente com uma grande cesta de flores. Ele também deu à tia um lenço de seda, dizendo: Fiz uma viagem de negócios a muitos lugares e achei isso adequado para Sol, então comprei. Ela ficou envergonhada, mas ainda aceitou por causa da cortesia. Isaac viu tudo. Seu coração palpitou. Ele se abaixou para trabalhar, sem ousar levantar o rosto. À tarde, quando restavam apenas 2 pessoas no jardim, Isaac de repente falou: Você gosta desse homem? Tia ficou assustada. O que você está perguntando? Eu só quero saber se há um lugar no coração da minha mãe. A pergunta a deixou atordoada. Ela olhou para ele, um homem de 30 anos, com olhos vermelhos e voz trêmula, com o coração palpitando, mas a razão a puxou de volta. Isaac, não me pergunte. Ela não conseguia falar, então se virou e deixou Isaac estupefato. Naquela noite, Isaac estava deitado no velho tapete, virando-se para sempre, e em sua mente estava a cena de sua tia, sorrindo para o Sr. Maximum. A cena da tia usando um lenço de seda. E o que você tem? Havia apenas um par de mãos e uma cabana no canto do armazém. Lágrimas caíram. Ele as enxugou apressadamente e disse a si mesmo: Talvez eu deva ir para poder viver uma vida adequada, com alguém que seja mais merecedor. No dia seguinte, Isaac empacotou algumas coisas e estava prestes a sair em silêncio. Mas quando saiu pelo portão, ouviu um chamado urgente. Isaac! Tia saiu correndo, as mãos ainda no chão, ofegante. Onde você está indo? Filho, acho que não deveria mais estar aqui. Por que você está brincando? Porque você merece alguém melhor do que eu. Sou apenas um trabalhador pobre. Não quero que as pessoas riam de mim. Tia ficou em silêncio e de repente se aproximou para segurar sua mão, sua voz trêmula. Isaac, eu não preciso de ninguém para ser rico. Eu só preciso de alguém que seja honesto. Ele ficou atordoado. Naquele momento, todas as diferenças de idade, as línguas da vida humana, desapareceram repentinamente, deixando apenas 2 corações trêmulos batendo na mesma batida. Mas naquele momento, a buzina do carro soou do lado de fora do portão. O Sr. Max voltou com um grande saco de frutas e sorriu. Sol, hoje eu o levei para ver um projeto agrícola de alta tecnologia. Se você cooperar comigo, é um grande negócio. Ela afastou a mão de Isaac, desajeitadamente. Isaac ficou pasmo, seu coração despedaçado. O Sr. Max não viu a cena agora, mas sua aparência mais uma vez rasgou seu coração. Ela olhou para Isaac e viu que seus olhos estavam cheios de dor. Ela queria dizer alguma coisa, mas sua garganta engasgou e apenas o silêncio permaneceu. À noite, ela se sentava sozinha na varanda. Em sua mente, 2 imagens apareceram alternadamente. Um homem de sucesso que oferecia oportunidades de negócios e honra, e um jovem sincero que lhe dava um verdadeiro calor. Seu coração estava inclinado para Isaac, mas a razão foi atraída para o Sr. Maximum. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que fazer uma escolha. Depois que o Sr. Max apareceu, a atmosfera no jardim de morangos mudou completamente.
Isaac falou menos. Trabalhou mais do que antes. Quanto à tia Sol, embora ela tentasse parecer normal, seus olhos muitas vezes se afastavam como se evitassem algo. Naquela tarde, quando os dois estavam puxando grama, Isaac de repente falou: "Mãe, se você sair um dia, ficará triste." Tia se assustou e se virou. "Por que você diz isso?" "Eu só acho que talvez você precise de um homem de sucesso. Cuide de você para ter uma vida próspera." "Eu não tenho nada além dessas mãos." Depois de dizer isso, ele estendeu a mão corajosa na frente dele. Tia viu seu coração palpitar. Ela agarrou a mão dele e sua voz tremeu. "Isaac, não diga isso. Eu nunca olhei para você." Seus olhos se encontraram, seu olhar se aprofundou. Mas naquele momento, o telefone tocou e Max ligou. Tia soltou apressadamente a mão, caminhou desajeitadamente para atender o telefone. O momento agora foi desajeitadamente interrompido. Alguns dias depois, o senhor. Max apareceu novamente. Desta vez, ele trouxe um contrato de investimento prometendo expandir o Jardim de Morangos para um modelo de turismo. "Sol? Você só precisa assinar com a cabeça. Deixe-me cuidar de tudo, tanto dinheiro quanto reputação." Ele disse com firmeza. Ela ouviu uma parte de seu coração vacilar. Ela sabia que era uma grande oportunidade, mas quando ela olhou para Isaac, ela viu que ele estava em silêncio. Seus olhos estavam longe e seu coração apertou. Depois que o senhor Max saiu, Isaac sentou-se sozinho ao lado da cama de morango, com os olhos vazios. Tia se aproximou e chamou baixinho. "Isaac, acho que você deveria cooperar com ele." Ele disse com a voz embargada. "Mas e você?" "Meu filho vai embora." A frase caiu como um golpe de faca em seu coração. Ela não dormiu naquela noite. Ela se sentou perto da janela e olhou para o luar fraco no jardim de morangos. Em seu coração havia medo. Medo de perder o calor de Isaac. Medo de que esta casa voltasse aos dias tranquilos. Apenas o som do vento uivando pela colina. O dinheiro pode ser ganho, mas o afeto não é fácil de encontrar, ela disse para si mesma. Mas então, a voz do mundo, rumores maliciosos soaram em sua cabeça novamente. Na manhã seguinte, quando ela ainda era pobre, ocorreu um incidente. Um canteiro de morangos foi destruído, folhas de morango foram pisoteadas e frutas vermelhas foram espalhadas. Tia entrou em pânico. "Oh, meu Deus, quem é tão mau?" Isaac imediatamente correu para verificá-lo cuidadosamente e disse com voz severa: "Alguém o quebrou deliberadamente. Deve estar com ciúmes de outros comerciantes." Tia sentou-se no chão, com os olhos vermelhos. Quanto esforço é considerado uma perda parcial? Isaac sentou-se ao lado dela, agarrou-a pelo ombro. "Não se preocupe, estou aqui. Vou reconstruí-lo." "Quem quer que te quebre, não ficará sozinho." Seus olhos brilharam com determinação. Naquele momento, ficou claro para ela que esse era o apoio de que precisava. Não dinheiro, nem fama, mas firmeza e sinceridade. Naquela tarde, quando o vento soprava nas colinas, tia Sol chamou Isaac de volta, sua voz trêmula, mas decisiva. "Isaac, não vá, preciso de você." Ele ficou atordoado, seus olhos brilhando. "Você está dizendo a verdade?" "Na verdade, desde o dia em que você veio, eu sabia que não aguentava mais ficar sozinho. O que as pessoas dizem?" Depois de dizer isso, ela começou a chorar, lágrimas caindo nas mãos quentes de Isaac. Ele a abraçou e sussurrou: "Prometo estar com você, protegê-la, não importa o que aconteça." Mas a alegria durou pouco. Naquela noite, o senhor Max ligou novamente e disse: "Amanhã vou buscá-lo e ir até a cidade para discutir negócios. Vou me preparar." Tia desligou. Seu coração estava confuso. Ela sabia que, se recusasse, Max não o deixaria em paz, mas se concordasse, trairia seu próprio coração. Ela brincou a noite toda, e Isaac ficou acordado depois de ouvir o som fraco. Ele sabia que amanhã seria o ponto de virada. Ou ele ficaria com sua tia, ou perderia tudo. Na manhã seguinte, o carro do senhor Max apareceu em frente ao portão e ele sorriu com confiança.
Sol, vamos, a cidade está esperando por você. Ela estava no meio da porta. Seu coração estava partido ao meio. Isaac estava atrás dele, com as mãos cerradas. Ele sabia que, se não dissesse isso agora, perderia sua tia para sempre. Ele se aproximou com uma voz decisiva. Você não precisa ir a lugar nenhum, porque você já tem filhos aqui. As palavras retumbantes deixaram Sol e Max atordoados. O espaço ficou subitamente pesado, como se preparasse para outra tempestade que acabara de atingir. O ar em frente ao portão do jardim de morangos estava denso, e o senhor. Max olhou para Isaac, seus olhos brilhando de surpresa e aborrecimento. Ele sorriu fracamente. Quem é seu tio para dizer isso? Eu sou o único que está aqui, ao lado da tia Sol, todos os dias. Isaac respondeu, sua voz firme. E eu não quero que você vá a lugar nenhum. O coração de tia Sol batia forte. Ela nunca tinha visto Isaac tão forte, mas nunca estivera em tal situação. De um lado está um homem de sucesso, e do outro lado, um jovem que se atreve a dizer o que está em seu coração. O Sr. Max zombou, voltando-se para tia Sol. Você ouve claramente? Um trabalhador se atreveu a se levantar e me segurar. Você vai escolher? Ela tremeu silenciosamente. Isaac não desistiu e deu um passo à frente. Você pode não ser rico, pode não ser luxuoso, mas é honesto. Mais do que promessas no papel. O Sr. Max bateu o rosto. Sua voz era áspera. Você acha que o amor é suficiente para viver? As mulheres precisam de um apoio sólido, não de mãos duras. As palavras eram como uma faca que fez Isaac parar. Ele cerrou os punhos, mas antes que tivesse tempo de refutar, sua tia falou. Basta, vocês dois não discutem mais na minha frente. Sua voz decisivamente fez os dois se calarem. Naquela noite, ela sentou-se em silêncio perto do fogo. O Sr. Max se foi, mas com certeza voltará. E Isaac, depois de dizer aquela frase imprudente, ficou em silêncio durante toda essa sessão e finalmente perguntou baixinho. Tia, você se arrepende de ter dito isso? Tia olhou para ele, seus olhos hesitantes. Você me deixa muito desajeitada, sabe? Eu sei. Mas se você não me contar, eu vou te perder para sempre. Aquele olhar sério fez seu coração palpitar. Ela não respondeu, apenas suspirou profundamente. Poucos dias depois, rumores se espalharam pelo mercado. O Sol de Morango foi amarrado firmemente por uma garrafa jovem, rejeitando pessoas de sucesso. As pessoas sussurravam e criticavam, e algumas pessoas eram até maliciosas. Meninos dessa idade, eles apenas consideram seus desejos estranhos. Mas o que eles amam? Estou na casa dos 30 anos, sou velho, mas ainda sou estúpido. Tia ouviu seu coração como uma faca, e quando chegou em casa à noite, sentou-se em silêncio na varanda, com lágrimas nos olhos, e sentou-se ao lado dela. Não os escute. Mas as pessoas não estão erradas. Minha tia é 10 anos mais velha que você, e é certo que eles riam. Isso está errado, porque eles não sabem que tipo de pessoa você é. Eles não veem o quanto trabalham duro todos os dias, não veem o quão gentis são. Eu vejo isso e sinto muito por isso. Essa frase é como um remédio calmante. Ela se virou para ver que os olhos de Isaac estavam vermelhos e seu coração estava mole. Mas Max não desistiu. Certa manhã, ele trouxe papéis para o jardim. Sol, assine este contrato. Terei uma grande fazenda e não terei mais que trabalhar nas costas todos os dias. Eu preciso de tempo para pensar. O que mais você está pensando? Ou é por causa daquele garotinho? Ela ficou pasma. Isaac ficou parado e ouviu, seu rosto queimando. Ele se aproximou e olhou nos olhos do senhor. Max, isso mesmo, eu sou. O ar parecia explodir. O senhor Max bateu a mão na mesa. Tudo bem. Já, vou mostrar a todos quem você é. Então veja quem Sol escolherá. Depois de falar, ele saiu,
deixando uma forte tempestade em seus corações. Naquela noite, ela brincou. Ela sabia que o Senhor Max era poderoso e, enquanto ele espalhasse a palavra, seria difícil fazer negócios. O jardim de morangos pode perder convidados, e com Isaac, ela tem apenas carinho, mas não é certo que seja o suficiente para suportar a tempestade lá fora. Isaac sentou-se na varanda, seus olhos olhando para longe. Ele entendeu com o que estava preocupado, mas não se arrependeu. Ele preferia enfrentar o mundo inteiro do que perder sua tia. Ele disse baixinho, como se jurasse para si mesmo: "Não importa quão grande seja a tempestade, estarei ao meu lado." No dia seguinte, ocorreu um incidente inesperado. O comerciante costumava anunciar o cancelamento do pedido, citando o motivo de ter medo de ter problemas com o senhor. Max e Moon. Mo ouviu seu rosto pálido. Quanto esforço agora corre o risco de desmoronar. Tia sentou-se, com a voz embargada. Isaac, acho que você não pode resistir. Não desista. Ele segurou a mão dela. Se as pessoas não comprarem, vou vender todas as cestas no mercado. Não vou deixar você desmaiar. Aquele olhar resoluto a fez sentir que tinha mais força. Pela primeira vez, ela percebeu que o dinheiro pode ser perdido, mas que a confiança e o amor são o que mantém as pessoas de pé. À noite, minha tia e Isaac sentaram-se juntos em silêncio. Lá fora, o vento uivava através das colinas de morango, e em seu coração, uma decisão estava gradualmente se tornando aparente. Isaac, ela sussurrou. Se você me escolher, você se atreveria a ir até o fim comigo? Ele apertou a mão dela com força e disse com voz firme: Juro que nunca vou abandoná-la. Tia olhou em seus olhos e viu sua sinceridade brilhando intensamente. Pela primeira vez, ela sorriu em lágrimas. Rumores sobre Sol Strawberry, deixando-o bem-sucedido, para seguir o jovem se espalharam tão rápido quanto o vento. Os turistas estão diminuindo, os comerciantes também estão cautelosos. Muitas pessoas vêm ao jardim sem comprar morangos, apenas ficam parados, observam e riem. Uma tia grita bem na frente dela: Viu? As mulheres mais velhas têm desejo de homens jovens e não olham para isso. Isso mesmo. Não importa o quão deliciosa seja a noiva, ela não se atreve a comprá-lo, por medo de se envolver em coisas sujas. Tia Sol ouviu. Seu rosto estava quente e seu coração doía. Ela queria se esconder, mas então viu Isaac parado ali, com os olhos firmes. Mordeu o lábio e ficou de pé. Quem quiser comprar, compre. Se não, eu não vendo minha dignidade barato. Sua voz decisivamente fez todo o grupo de convidados ficar em silêncio por alguns segundos e depois saiu. Isaac olhou para ela, seus olhos brilhando de admiração, mas dificuldade após dificuldade. Uma noite, um estranho entrou furtivamente no jardim e pisou em mais alguns canteiros de morango. Isaac avistou a perseguição, mas eles fugiram. Ele voltou, suando profusamente, e sua voz estava indignada. Obviamente alguém o destruiu deliberadamente. Ela ficou em silêncio. Ela sabia que só poderia ser o homem do Senhor, Maximum. Na manhã seguinte, o Senhor. Max apareceu de repente com um sorriso falso. Ouvi dizer que o jardim foi destruído? É realmente miserável. Se você assinar um contrato comigo, ninguém se atreverá a tocá-lo. Tia cerrou os punhos e tremeu. Irmão Max, agradeço por sua gentileza, mas não preciso disso. O Sr. Max bateu o rosto e baixou a voz. Sol, não deixe suas emoções arruinarem toda a sua vida. Você pode mudá-la. Depois de dizer isso, ele saiu deixando um fardo pesado cobrindo o jardim de morangos. Naquela noite, Isaac sentou-se com sua tia perto do fogo. Ele ficou em silêncio por um tempo e então disse: Mãe, se você tiver que sofrer por mim, eu irei. Você disse isso de novo. Ela o olhou diretamente nos olhos. Isaac, eu ouço claramente. Posso suportar o sofrimento, mas não posso suportá-lo sozinho. Depois de falar, suas lágrimas rolaram. Isaac engasgou e segurou a mão dela com força.
Eu prometo que não importa o quão difícil seja, eu não vou desistir. No dia seguinte, Isaac decidiu ir ao mercado para vender morangos diretamente. Ele carregava 2 cestas de morangos vermelhos, parados no meio do grande mercado de facas. Limburgo morangos limpos aqui, doces e perfumados sem remédios. No início, ninguém acreditou, mas eles apenas apontaram. Aquele cara, o jovem da senhora. Sol. Mas Isaac não desistiu. Ele os convidou um por um, explicando pacientemente. Finalmente, uma velha senhora provou e acenou com a cabeça. É uma delícia! Dê-me 2 quilos. Desde então, outros ficaram curiosos para comprá-lo. Eles ficaram surpresos ao ver que os morangos eram tão doces e limpos. As boas novas se espalharam aos poucos, e mais convidados vieram. À tarde, Isaac entregou à tia a primeira quantidade de juros com os olhos brilhando. Você viu? Eu ainda posso viver. Tia olhou para a mão suja de dinheiro. Lágrimas rolaram pelos olhos. Ela apertou a mão de Isaac. Sim, vou morar com você. Isaac? Mas o Sr. Max não parou. Ele usou seu relacionamento para forçar alguns comerciantes a cancelar contratos de longo prazo, e o jardim de morangos corria o risco de estoque. Mais uma vez, ela quase desmaiou. Ela se sentou na varanda, abraçou o rosto e chorou. Isaac sentou-se ao lado dela e abraçou seu ombro. Sua voz era compassiva. Tia, eles podem tirar clientes, mas não ganham sua confiança. Refém. Enquanto meu morango estiver delicioso, os convidados voltarão. Seus olhos eram brilhantes como fogo, olhando para ele. Ele parecia ver um apoio sólido, apesar de sua idade, apesar de todas as suas vozes. Certa manhã, uma delegação de Amsterdã passou por lá. Eles ouviram Isaac entregando no mercado, curiosamente procurando o jardim. Ao colher morangos com as próprias mãos e prová-los, todos admiraram. Este morango é diferente, doce, mas crocante. Isso mesmo, coma com tranquilidade. O grupo de convidados fez pedidos a granel e até marcou um horário para voltar no próximo mês. Essa boa notícia é como uma chuva no meio da seca. Tia segurou a mão de Isaac e sorriu com lágrimas. Você vê? Deus não vai me abandonar. Naquela noite, os dois sentaram-se ao lado do jardim sob o luar dourado. Tia disse suavemente. Isaac, eu sei que não é fácil andar com você, mas eu escolhi. Eu também escolhi. Mesmo que o mundo inteiro seja contra, eu ainda estou com você. Os dois ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som de seus corações batendo em harmonia com o som de insetos falsos. O silêncio era mais caloroso do que 1000 palavras, mas à distância, a figura do Senhor. Max não havia desaparecido. Ele se sentou no carro e olhou para o jardim de morangos brilhando sob a lua, seus olhos brilhando friamente. Ok, Sol. Se você escolher, você pagará o preço. Uma nova tempestade o aguarda. E nem Sol, nem Isaac sabem o que enfrentarão. Nos dias após o pedido da delegação de Amsterdã, o jardim de morangos estava mais movimentado. Tia Sol sentiu seu coração exposto. Não vejo Isaac. Deus ainda me ama. Isaac sorriu, seus olhos brilhantes como o sol. Eu disse, enquanto eu for honesto com a terra será devolvida a mim. Mas a alegria não foi completa. Um telefonema repentino veio. A delegação de Amsterdã anunciou o cancelamento do pedido, citando outra fonte que era mais barata. Ela soube imediatamente que isso não era uma coincidência, apenas o Senhor. Max poderia providenciar e sentou-se em sua cadeira, o rosto pálido. Isaac, eu perdi. Não. Isaac segurou a mão dela com força. Se eles cancelarem, vou vendê-lo para outra pessoa. Vou levar morangos para cada esquina. Não vou deixar nenhuma fruta apodrecer. Seus olhos estavam em chamas, mas seu coração também afundou. Ele sabia que o Senhor. Max era muito perigoso desta vez. Com certeza, alguns dias depois, o mercado estava cheio de rumores de que a noiva de Sol estava envenenada e com dor de cabeça.
As pessoas sussurraram cautelosamente que muitos clientes se afastaram. Tia Sol entrou em pânico. Oh, meu Deus, eu não fiz nada de errado. Acalme-se. Isaac apertou o ombro dela. Vou provar isso para eles. No dia seguinte, Isaac trouxe a amostra de morango para o centro de testes. Os resultados foram claros. Os morangos estavam limpos, sem produtos químicos. Ele voltou, ergueu o papel na frente de sua tia e sorriu. Viu? Preto e branco são óbvios, não tenho nada a temer. Ela segurou o papel e derramou lágrimas. Por muitos anos de agricultura, ela nunca viu ninguém tão resoluto em protegê-la. Mas o Sr. Max não parou. Ele veio ao local, sentou-se ereto e disse com uma voz fria. Sol, você é contra o mundo inteiro. Para um jovem, quanto tempo você acha que pode sobreviver? Ela apertou a bainha da camisa, mas desta vez não tremeu mais. Irmão Max, sou grata a você, mas não preciso disso. Eu escolho a pessoa honesta, não a sombra dos ricos. O Sr. Max riu, mas havia um brilho de amargura em seus olhos. Ok, não me culpe por sua escolha. Depois de dizer isso, ele saiu deixando uma atmosfera pesada. Naquela noite, ela se sentou na varanda e observou a luz amarela brilhar no jardim de morangos. Isaac veio silenciosamente e colocou a xícara de chá quente na mão dela. Você está com medo? Sim. Ela foi honesta, mas... Se você for sozinho, ficará 100 vezes assustado. Se você for com você pode suportar. Seus olhos estavam molhados. Isaac silenciosamente apenas pegou a mão dela ligeiramente. Naquele momento, eles não precisavam de mais palavras. Então surgiu uma oportunidade inesperada. Um grupo de turistas estrangeiros visitou o jardim. Eles gravaram um vídeo da cena da colheita de morangos e postaram online. Inesperadamente, apenas alguns dias depois, o clipe se tornou viral. O Jardim de Morangos, limpo, da Tia Sol, em Limburgo. Visitantes lotados vieram, tanto para visitar quanto para comprar morangos. A risada estava agitada novamente. Tia ficou surpresa. Lágrimas rolaram pelo rosto bronzeado. Isaac, estou vivo. Eu já disse isso. O céu não te ajuda sinceramente. Os dois se abraçaram explodindo de alegria, ignorando os muitos olhares ao seu redor. O Sr. Max conhecia o noticiário da noite, mas desta vez estava indefeso. A reputação da internet se espalhou rapidamente. Ele não conseguiu impedi-la, e o jardim de morangos da Tia Sol está ficando cada vez mais lotado, tornando-se um destino famoso. L. Em seu coração, um alívio se espalhou. A tempestade havia passado, e seu coração, depois de muitos tormentos, finalmente encontrou um lugar tranquilo, onde Isaac estava. Uma tarde, os dois sentaram-se ao lado do medronheiro, observando o pôr do sol tingir toda a cor da colina de vermelho. Ela disse suavemente: Isaac, eu sei que há um longo caminho pela frente. As pessoas vão dizer isso e aquilo, mas eu não quero mais fugir. Isaac sorriu, com os olhos firmes. Você também, iremos juntos. Tia? Eles se entreolharam, seus sorrisos calorosos apagaram todas as suas preocupações. Naquela noite, a lua cheia pairava alta, e o jardim de morangos brilhava em luz prateada. Tia Sol sentou-se perto da janela e ouviu o velho violão de Isaac, a melodia rústica soando, tocando seu coração profundamente. Ela disse a si mesma quantos anos se passaram, desde que se sentiu tão em paz. Talvez essa fosse a felicidade que ela estava esperando. Tia Sol levantou-se e olhou para os canteiros de morango maduros em seu coração. Por muitos anos vivendo na pobreza, ela nunca imaginou que um dia seu jardim estaria tão lotado. Isaac se aproximou de longe, segurando uma cesta de morangos cheia de sorrisos brilhantes. Tia pediu mais 10 quilos, acho que os vendi hoje. Tia riu, seus olhos brilhando. Sim, o céu também me ama. Isaac? À noite, os dois sentaram-se perto do fogo. Lá fora, o som de insetos falsos, o leve cheiro de morangos maduros. Isaac disse de repente com uma voz séria: Tia, pensei nisso com cuidado. Não quero mais chamá-la de tia.
quero chamá-la por um nome diferente. Tia ficou atordoada por um momento, seu coração batendo forte. O que você está dizendo? Quero estar com você, justamente. Não um fazedor, não um estranho, alguém que o acompanhará por toda a vida. As palavras soaram claramente, sem qualquer hesitação. Ela tremeu. Por muitos anos, ela teve medo da fala, da idade e da vida. Mas agora, olhando naqueles olhos determinados, ela de repente viu que todo o medo se transformou em fumaça. Ela sussurrou baixinho. Isaac. Tia, não. Eu quero fazer o mesmo. Os olhos dos dois se encontraram brilhando à luz do fogo, e a notícia se espalhou rapidamente. Tia Sol se casou com um jovem. As pessoas falaram sobre isso, e aqueles que riram e criticaram a bênção. Mas desta vez, Tia Sol não se escondeu mais. Ela se endireitou e sorriu. Eles podem rir, mas estou muito feliz. O casamento aconteceu de forma simples. Apenas alguns amigos próximos e alguns vizinhos vieram compartilhar a diversão. Sem vestidos de noiva esplêndidos, sem álcool barulhento, apenas jardins de morangos vermelhos brilhantes, crisântemos brancos florescendo na beira da estrada e risadas sinceras. A senhora Elvira abraçou a amiga e disse: Ah, você finalmente encontrou a felicidade. Estou tão feliz por você. Isaac apertou a mão de sua esposa, seus olhos brilhando. Ele sabia que havia feito a escolha certa, mesmo que não fosse fácil. Com o passar do tempo, o jardim de morangos tornou-se cada vez mais famoso. Os turistas vêm não apenas para comprar morangos, mas também para ouvir a história do amor tardio de Sol e Isaac. Eles chamam isso de amor, como uma estação de morango que amadurece tarde, mas é doce. Alguém perguntou: Irmã Sol, você não tem medo de que a idade seja uma barreira? Tia sorriu gentilmente. A idade é apenas um número. O importante é se o seu coração está no mesmo ritmo ou não. Essa resposta fez com que todos ficassem em silêncio e sorrissem. Uma tarde, quando o pôr do sol tingiu toda a colina de vermelho, Isaac levou Tia Sol pela mão entre os canteiros de morango. Ele disse suavemente: Tia Rosana, chamei seu nome verdadeiro pela primeira vez. Obrigado por me dar... Não, me deu um teto. Tia riu. Seus olhos estavam molhados. Obrigada, 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 meu marido. Os dois se entreolharam, seus sorrisos se misturando na tarde dourada. No final da estação do morango, a lua cheia paira alta e o jardim de morangos fica vermelho como um tapete. Tia Sol sentou-se no ombro de Isaac, ouvindo o som suave do violão. Ela fechou os olhos e sussurrou: Por muitos anos, pensei que minha vida era apenas solitária. Quem pensaria que eu seria amada novamente? Isaac apertou a mão dela e respondeu: O amor tardio também é amor, desde que seja sincero. Lá fora, o vento das terras altas sopra amplamente, carregando o cheiro de morangos maduros, espalhando-se por toda a pequena casa na encosta. 2 corações, uma vez perdidos, cada um deformado, agora encontraram um ancoradouro, e esse amor, embora seja tarde, ainda é tão brilhante quanto a estação do morango maduro em Limburgo. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras.
Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.